última aula, eu parei aqui, ó, nesses cálculozinhos aí, beleza? Parei justamente nesses cálculozinhos aí, ó. Tá certo? E fiquei. Falei sobre a classificação. A última coisinha foi classificação do movimento. Como que eu vou Acelerado e classificar o retardado. movimento? Oi? Acelerado e retardado. Isso, ser acelerado ou ser retardado. Beleza? Se ele tem a mesma sinais contrários, né? Não interessa se a velocidade é negativa, quem que vai ser negativo e quem que vai ser positivo. Sendo sinais contrários, automaticamente o movimento é retardado. E tendo o mesmo sinal, independente se são os dois, né, ambos negativos ou ambos positivos, sinais iguais, automaticamente acelerado. Beleza? Então essa foi a última coisinha que eu comentei aqui da minha esfera em queda livre e, né, eu joguei minha esfera para cima e depois ela voltou. Aí eu quero o gráfico de aceleração, velocidade e distância, tá? A minha intenção é o quê? Desde lá do início eu falei de movimento uniforme, falei de equação horária, e para falar de movimento variado, eu achei mais interessante, mais versátil se a gente já pegasse um exemplo. E o exemplo que eu escolhi foi esse aqui, que é um exemplo de queda livre, tá? Então é um exemplo de queda livre. Eu achei que era a melhor coisa porque lá a gente fala de movimento variado e depois dá um exemplo de queda livre. Então eu já achei que é melhor a gente aprender o conceito de movimento variado já estudando a queda livre. Então tá aí. Aí eu quero construir o gráfico das variáveis que eu identifiquei aqui. Quais são elas? É velocidade, né? É tempo e aceleração. Foi as coisas que eu discuti aqui. Só que a aceleração é a aceleração da gravidade mesmo, que eu adotei como negativa, tá? Tem essa também, né? Eu adotei ela como negativa. Então deixa eu melhorar meu gráficozinho aqui, tá? Meu gráfico, deixa eu dar uma melhorada nele aqui, tá? Eu vou fazer um gráfico mais, okay? Montar um gráfico aqui com essa retazinha do tempo aqui mais inclinada, tá? Mais no meio aqui, ó. Só que vocês vão entender por quê, tá certo? Então, então todo mundo em função do tempo. Fechou. Então tá aí. Aceleração em função do tempo, velocidade em função do tempo e distância em função do tempo, tá? Distância é complicado, né? Complicado nada, né? Eu falo assim, quando eu for falar de distância, eu vou ter o devido cuidado de falar altura, falar deslocamento e falar distância percorrida. Tá? Então tem três grandezas, digamos assim, associadas aqui. Beleza, então vamos para aceleração primeiro. Eu já adotei que a aceleração é negativa, arbitrário, poderia ser diferente, tá? Então a minha aceleração ela é menos 10 metros por segundo. Porque menos porque eu adotei o sentido negativo aí. Então na hora de montar o meu gráfico, eu tenho, eu vou colocar a minha aceleração aqui como menos 10. Se alguém escolher colocar a aceleração positiva, né? A aceleração positiva. Então todo mundo que tiver para baixo vai ter que ser positivo também. Aí você teria que colocar essa velocidade aqui positiva e essa daqui negativa. Inverter os meus sinais aqui, tá? Aí no meu caso, a minha reta vai ser aqui, ó, aqui embaixo. Uma reta constante, porque a aceleração não varia, tá certo? Então durante todo o movimento, durante todo o movimento aqui, tá? A minha aceleração vai ser constante e negativa por questão de referencial aqui, tá certo? E eu vou dividir o tempo entre dois tempos, um tempo de subida e um tempo de descida. Então, no meio da minha trajetória aqui, tá? Aparentemente, não vai, tô parecendo que vai ficar avacalhado, mas vai não, tá? Vou colocar aqui uma linhazinha bem fininha, só para você saber que aqui
é o meu tempo, vai ser meu tempo de meu tempo de subida até chegar aqui é meu tempo de subida, tá certo? Até chegar aqui é meu tempo de subida e depois meu tempo de descida. No caso da aceleração não vai mudar absolutamente nada, tá? Porque meu tempo de subida é o mesmo de descida, tá? Eu deveria ter ficado mais proporcional aqui, né? Ficou mais ou menos, mais ou menos. Beleza, então tudo bem até aí, né? Minha velocidade, né? Minha velocidade, ela é positiva no início, por questões arbitrárias também, né? E negativa na hora de descer. Então, a minha velocidade, ela começa positiva, tá? Ela começa positiva. Ah, começa positiva aonde? Vamos pegar os pontos importantes. Ela começa positiva, ela começa em 30. Ela passa pelo um zero, quando ela está lá no ponto mais alto da trajetória, ela é zero, né, aqui em cima. E depois ela volta para o chão aqui. Então ela volta a ter uma volta para o início da trajetória, então volta para o mesmo nível ali, menos 30. Só que isso ela faz lá no final, lá no quando está voltando já, tempo de subida mais de descida. Então vamos lá. Então, com esses pontos que eu marquei aqui, minha velocidade tem que ser esse aqui, ó. Concorda? Minha velocidade tem que ser aquilo ali, ó. Tem que ser uma reta que começa, né? Ela começa. Aqui eu vou colocar só uma linhazinha bem fraquinha. Opa. Uma linhazinha ali bem fraquinha ali. Então ele começa no 30, passa pelo zero, né? Que é o ponto mais alto da trajetória. Isso aqui é o ponto de altura máxima, ok? É o ponto de altura máxima, zero aqui. Aí ele volta, esse aqui é o tempo de subida, né? O 3 segundos que eu gastei para subir, tá? É igual aqui, mesma coisa, 3 segundos. Depois mais 3 para voltar, então 6. Então já montei meu gráfico todo aqui, ó, tá? 3 para subir e durante a subida minha velocidade fez 30, 20, 10, zerou. Mesma coisa aqui, ó, tá? Minha velocidade fez 20, 10 e zerou, que é aqui na origem. E depois, mesma coisa, menos 10, menos 20, menos 30. Beleza? Até aí tudo bem, né? Qualquer coisa vocês me interrompem, então. Vocês vão me interromper. Então, beleza, agora eu vou pra... Não, agora, vixe Maria. Vou tentar usar esse recurso aqui. Agora eu tenho que usar... agora é distância, tá? Eu vou fazer esse primeiro gráfico aqui, ó. Eu vou colocar a altura, porque já que eu estou falando de queda livre, tá? Vou colocar minha altura aqui. Então eu começo na origem, que é o início, o nível zero aqui, tá? Eu começo no zero, chega a um determinado ponto, podemos calcular depois essa nossa altura, que altura é essa daqui, tá? Chego nela, que seria aqui, né? Atinjo essa altura máxima e depois eu volto. Então em 3 segundos eu chego lá em cima. Mais 3 segundos eu chego aqui embaixo. Tá certo? Só que, deixa eu tentar abrir um parêntese aqui. Tá? Vou abrir só um parênteses aqui. Só tem uma questão. A equação horária, tá? A equação horária, quando o movimento muda para variado horária, tá? O padrão muda totalmente. Como assim? Vocês viram que eu passei para uma outra página aí, né? Então, opa, eu queria aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Eu vou pegar esse gráficozinho aqui, ó.
Tá ok? Esse gráficozinho aqui, ó. Tá? O gráfico de velocidade. Eu peguei só o gráfico de velocidade. Tá? Bem, quando eu vou calcular eu pego o gráfico de velocidade e calculo a área desse gráfico, ou seja, essa superfície aqui toda, ó, ou essa do lado de cá, tanto faz. O que eu estou calculando quando eu calculo a área? Se alguém quiser me falar aí, pode falar. Quando eu estou calculando a área. Bem, a área base vezes altura, dividido por 2 se for um triângulo, ou retângulo se não for. Mas enfim, eu sempre multiplico base vezes altura. Tudo bem que aqui é um triângulo, né? Quem que é a base? Segundo. Quem que é a altura? Metros por segundo. Tudo bem que você vai dividir isso aqui por 2, tá? Mas eu tô preocupado é com a unidade aqui, ó. Então eu corto segundo com segundo. O que sobrou então? A minha área, na verdade, sobrou metro. Então quando eu calculo área, eu estou calculando o quê? Distância. Tá ok? Distância. Distância. Tá? Então tá aí. Calcular a área disso aqui é calcular a distância. Então vamos calcular essa área aí. Tá? Só para preencher lá o valor da altura máxima. Então, se eu calcular a área só até 3 segundos, eu estou calculando a área até a altura. A subida, né? Exatamente, só a subida. Altura máxima, muito bem. Altura máxima. Então, eu vou calcular só a área 1, então. Tá certo? A área 2 eu não preciso calcular, né? Eu sei que ela é igual. Né? Elas são iguais. Mesmo tempo de subida é o tempo de descida, então eu vou calcular uma só. Então vai ficar base vezes altura dividido por 2. Ok? A base é 3, a altura é 30, dividido por 2. Isso aqui vai dar 45 metros. Né? Então a minha área aqui, considerando só a área 1, tá? Só a área 1, ela é a minha altura máxima. Ok? Então tá aí, minha altura máxima. Fechou aqui, ó. Minha altura máxima tá aí. Eu ainda vou discutir isso aqui, hein? Porque por enquanto eu quero só a altura máxima mesmo. Então eu vou colocar aqui, ó, 45 vai ser minha altura máxima. 45 metros, beleza? Minha altura máxima. Eu ainda não sei se eu vou escrever uma reta aqui ou o que, que é que eu vou escrever. Bem, continuando no mesmo conceito, tá? No mesmo conceitozinho aqui, tá? Vou manter o conceito aqui. Já que eu falei que é área, tá? Eu não vou fazer a conta toda não, mas já que eu falei que é área, se eu for calcular a área de um gráfico bem geral, tá? Vocês já viram que eu acho, mesmo esse aqui, que a área é igual à distância, tá? Então, deixa eu só indicar aqui, porque eu não consigo fazer de falar, ó, a fórmula é essa e pronto, acabou. Então, deixa eu rapidinho aqui. O que que acontece então? Se eu for pegar um gráfico genérico que fala sobre distância, só que eu já vou até colocar aqui, que fala sobre velocidade, né? Opa. Que fala sobre velocidade, tá? Bem, eu vou precisar de mais coisas aqui, né? Vou pegar uma linhazinha bem fraca aqui só para mostrar aqui, como se fosse uma linhazinha pontilhada. E aqui só para mostrar que aqui embaixo é o tempo. Então, o que que eu tenho aqui? Vamos pensar num gráfico de velocidade, metros por segundo, e aqui uma tempo. Então aqui embaixo é tempo. O gráfico começou aqui, então a velocidade inicial é aqui, e o gráfico terminou aqui a velocidade final. Ok, um gráfico de velocidade por tempo, igual eu coloquei lá em cima. Tá. Se eu calcular essa área aqui, o que, que eu vou achar? Ótima pergunta, tá?
Se eu calcular essa área, o que eu vou achar? Só vou dividir ela em duas, para ficar mais fácil, tá? Só vou dividir ela em duas rapidinho aqui, para ficar mais fácil. Então vai ser área 1 e área 2. Se eu calcular essa áreazinha aqui, né, de verde aqui, separado dessa outra aqui, ó. Só para conceituar a distância aí, rapidinho, tá? Então, fechou. Eu já vi aqui que se eu calcular a área total, eu vou achar a distância total, tá? Eu vou achar a minha equação horária, então. Então, se eu pegar a minha distância total, deixa eu fechar aqui. Eu vou achar a minha distância. Então, minha distância total vai ser área 1 mais área 2. Tá. Quem é minha área 1? Como calcular, né? E quem é minha área 2? Minha área 1, ela vai ser base vezes altura. Só a partezinha de verde. Então, vai ser base vezes altura. Vai ser velocidade vezes tempo. Concorda? Velocidade vezes tempo. A ordem aqui não é importante. Quem que é minha área 2? Minha área 2 vai ser esse triângulozinho aqui em cima, que é a base vezes a altura dividido por 2. Então vai ficar. Ah, tá. Quem é só o triângulo, hein? Então ele começa aqui e termina aqui. Então a altura dele é isso aqui, ó. Isso aqui é a altura do meu triângulo. Ou seja, que altura é essa? Ela vai ser a velocidade total menos esse pedacinho aqui que não conta não. Esse pedacinho aqui é da área 1, da área verde. Menos V0. Então, minha área 2 vai ser o quê? Só aqui em cima, base, que é tempo, vezes... Que tempo estranho. Tempo vezes a minha altura. O que é minha altura? Velocidade final menos velocidade inicial. Dividido por 2. Tá certo? Tudo bem? Então, é isso aí. A minha área é isso aí. Aí só tem um porém aqui. O que é variação de velocidade? É, aí que tá. A aceleração é variação de velocidade. Velocidade final menos inicial dividido por tempo. Tá certo? Então, quando eu faço velocidade final menos inicial, na verdade eu estou calculando o quê? O que é? Só multiplicar cruzado, é AT. Vocês concordam comigo que A vezes T é igual a variação de velocidade? Carlos, complica não. Não quero complicar não. É só para mostrar que essa área 2 pode ser calculada como sendo o quê? No lugar de variação de velocidade, eu vou colocar A vezes T. Isso aqui dividido por 2. Olha na onde que eu queria chegar aqui, ó. Achei um termozinho aqui que é o quadrado, que é uma equação de segundo grau. Tá? Eu sei que hoje é sábado, tá? Tem que ter muita fé. Então eu achei esse termozinho ao quadrado. Então lá nos meus gráficos de queda livre lá, o gráfico de distância não pode ser uma reta como esses dois aqui, ó, tá? Por quê? Porque minha distância, ela é uma equação de primeiro grau. Olha só, ela é a área 1, que é velocidade vezes tempo, mais ou menos, porque eu não sei se é retardado ou acelerado. A área 2, quem que é a área 2? A vezes t ao quadrado dividido por 2. Então veja bem, o que eu queria mostrar era isso aqui, ó. A minha formulazinha, tá, de distância, ela é uma equação de segundo grau, ok? Ela é uma equaçãozinha de segundo grau. Então, lá no meu outro slide, eu vou ter que achar uma parábola. Opa, não é esse, perdão. Eu vou chegar lá, só um instante. Esse aqui, ó. O que eu fiz aqui então? Cheguei no mesmo, olha que legal. Fiz uma volta de 360. Aí, o que eu tenho que desenhar aqui embaixo então? Aqui tem que ser uma parábola, porque minha equação é de segundo grau. Né? Eu fiz as continhas aqui e percebi que minha equação é de segundo grau. Certo? Então, quando eu for montar meu gráfico aqui, tem que ser uma equação de segundo grau. Então, tem que subir como se fosse uma equação de segundo grau.
tá? Vamos ver se eu consigo. Não, vai ficar muito estranho. Vou no Ô, dedo aqui. Carlos, Oi, você vai postar essa aula depois? vou sim. Mas tá tudo tranquilo aí, né? Uhum. Tá, Então, você pode tá falar. gravando? Tô gravando, tô gravando, tô gravando. Tá, beleza. Então a minha vai ficar meio estranho aqui, mas a minha vai dar uma parábolazinha aqui. Eu vou chegar no ponto mais alto e vou voltar aqui. Então, eu peguei a origem, peguei o ponto mais alto aqui, ó, que é a altura máxima, e voltei aqui para minha mão. Então, aqui eu estava subindo e aqui eu estava descendo. É a subida e a descida. Tá certo? Deu 45 graus aqui. Tudo tranquilo aí, galera? Tudo beleza, né? Beleza. Então, aqui eu sempre tenho reta, tanto na aceleração quanto na velocidade. Aqui embaixo eu tenho uma parábola, porque eu vi lá por que é uma parábola. Né? Porque eu deduzi a fórmulazinha lá, né, grosseiramente, e cheguei numa equação de segundo grau. Beleza? Ótimo. Quem adotar um sentido diferente do meu vai mudar o quê? Essa reta vai passar aqui para cima, tá? E né, a sua reta ia passar aqui para cima e ia ficar 10, positivo. E uma reta saindo aqui, tá? Não vou riscar não para não virar bagunça, né? Então sua reta sairia daqui se você invertesse o sentido. Por quê? Porque subir para você seria negativo. Então seu gráfico não começaria aqui em cima, ele começaria aqui embaixo. Ele começar aqui embaixo e subir até chegar aqui em cima. Então o meu começou em 30, passou pela altura máxima em 0 e voltou para menos 30. O seu faria o contrário. Sairia daqui, menos 30, zerou, voltaria como 30. Então sua reta, em vez de ser uma reta descendo aqui, seria uma reta subindo. Tá ok? E aqui embaixo seria uma parábola do mesmo jeito. Tá? Bem, a aceleração ela é negativa o tempo todo, mas a velocidade não. Então aqui, ó, nesse primeiro trecho, aqui até 3 segundos, eu tenho velocidade positiva e aceleração negativa. Então, como os sinais são contrários, o movimento é retardado, como eu havia dito aqui, ó, só para não entrar em contradição e confirmar, certo? Do outro lado, quando eu estou voltando lá de cima até aqui embaixo, a minha aceleração sempre vai ser negativa, porque eu já adotei desde o início, e a minha velocidade nesse trecho aqui, do 3 até o 6 aqui embaixo, ela é negativa. Então, como os sinais são iguais, o meu movimento na hora de voltar é acelerado. Certo? Acelerado. Beleza? Então, agora, na minha fórmula de aceleração, no caso aqui, eu sei que é a aceleração da gravidade, tá? Não dá para ver quando que o movimento é acelerado e quando é que ele é retardado. Mas no de velocidade tem, porque eu tenho informações suficientes, que tem que ser no mínimo velocidade e aceleração. Ok? No mínimo isso, senão eu não consigo deduzir. Agora, no caso de uma parábola, o ponto mais alto de uma parábola, que é o vértice da parábola, a velocidade é zero. Então, para poder chegar até uma parábola, perdão, para chegar, para zerar a minha velocidade, já que eu comecei no 30, se eu quero zerar lá no ponto mais alto, ó, se eu quero zerar, então meu movimento é retardado. Então o lado esquerdo aqui da parábola sempre vai ser retardado. Beleza? E depois é descer, né? Cair. Se eu vou sair de zero, que é o ponto mais alto da parábola, e vou chegar aqui, ó, em 30, então, para sair do zero, eu só tenho uma opção: acelerar. Então, esse lado direito aqui da parábola é acelerado. Beleza? Não põe M aqui na frente de movimento não, tá, gente? Senão vai virar sábado de manhã, né? Beleza? Então o lado esquerdo sempre vai ser retardado e o lado direito sempre vai ser acelerado. Tem certeza, cara? Tem. Mas se a parábola estiver voltada para cima, hein? Bem, em física não faz muito sentido, tá? Mas vai que alguém faz um exercício matemático lá e põe para vocês resolverem. Eu falo que o Seria uma bola vértice, quicando? ó, o movimento seria retardado até a metade,
E acelerado Acelerado, até não, não ia mais estar assim, caindo. retardado diminuindo a distância. Voltando, pelo menos assim, voltando para a origem, né? Voltando para cá, para a origem. E depois seria acelerado, afastando da origem. Tem que ser um carro ou uma pessoa, né? Tem que ser uma coisa voluntária, né? Não é uma coisa natural, como jogar um objeto para cima ou deixá-lo cair. Aqui teria que ser você saindo de uma posição, por exemplo, 45, freando, você já deveria sair lá com uma certa velocidade já, né? Aí você vai frear até chegar, até parar, velocidade que é o vértice da parábola, depois você acelerava, até você voltar para a posição que você estava antes. Beleza? Seria isso, teria que ser artificial, né? Então, se fosse isso aqui, a mesma coisa. Para você sair de uma velocidade diferente de zero e chegar a zero, você tem que frear, ou seja, tem que ser retardado. Para você sair do zero, você só tem uma opção. Para ir para uma velocidade diferente de zero, você só tem uma opção: acelerar. Se o seu carro está parado e você quer sair do zero, você vai ter que acelerar. Se o seu carro está movimentando, você vai ter que parar, você vai ter que frear, retardar. Então, o lado esquerdo de uma parábola sempre vai ser, na física, retardado. E o lado direito, tá, sempre vai ser acelerado. Independente se a parábola está virada para baixo, que faz mais sentido fisicamente, ou independente se está virado para cima. Ok? Beleza? Então tá aí. Bem, gente, eu dei o exemplo de queda livre, tá? Queda livre. O exemplo de queda livre. Falei de movimento acelerado, movimento retardado, terceiro ano não tem jeito, é mais rápido mesmo. Subida, retardado, descida, acelerado. Mostrei gráficos que antes do meu movimento uniforme, meus gráficos eram só reta. Se o assunto fosse, não existia aceleração. Se o assunto fosse velocidade, era uma reta parecida com essa daqui, né? Não pode variar. E lá no movimento uniforme, meu gráfico de distância nunca era parábola, era sempre uma reta. Beleza? Tranquilos? Uma outra coisa que eu tenho que comentar aqui, tá? É o seguinte. Deixa eu tirar isso aqui. É o seguinte. Muita atenção pelo fato de. Se eu perguntar a altura, vocês viram aí que eu calculei a altura. A altura máxima. Usei a área do gráfico, né? Calculei a área desse gráfico aqui, ó. Deixa eu pegar um amarelinho. Calculei a área aqui, só a área de subida, não foi? E depois eu calculei essa daqui, ó. Ah, não calculei não, né? São iguais. Beleza. Então, a altura era só uma das áreas. Lembra? Só uma das áreas. Então, minha altura era apenas 45 metros. Ok? Se alguém perguntar, mas qual que foi a distância percorrida pela esfera? Aí já é diferente. Eu não quero saber se existe uma região positiva e uma região negativa, se existe um movimento retardado e um acelerado. Quando é distância percorrida, eu vou somar as duas áreas. Né? Então a distância percorrida foi, né, 45 para subir e 45 para descer. Então a distância percorrida, né, foram. Eu vou colocar aqui somando só para poder ficar mais didático. Né? Então a minha distância percorrida, 90 metros. Beleza? E se alguém perguntar, mas qual foi o deslocamento? Deslocamento eu sou bem ignorante. Mas de onde que ela saiu? Saiu daqui. Ah, para onde que ela voltou? Para cá. Mesmo nível, tá? Aí eu já considero o sinal, já é uma área menos a outra. Vou colocar aqui uma área menos a outra, né? Porque quando as áreas forem diferentes e o assunto não for queda livre, você lembra, tá? Então nesse caso aqui vai ser zero, né? Mas quando as áreas forem diferentes, que é um movimento diferente de queda livre, né? Alguma coisa assim, aí você vai lembrar que tem que fazer uma área menos a outra, ok? Então veja bem, eu posso perguntar só sobre distância, eu posso perguntar altura percorrida, perdão, altura, distância percorrida e é, deslocamento, ok? Porque saiu da origem, voltou para a origem, deslocamento, distância percorrida e altura. Tudo tranquilo? Tudo beleza aí? Tudo beleza, né? Porque se
se eu fizesse, tá? Se eu mudasse totalmente o meu sentido de velocidade. Não vou resolver tudo não, tá, galera? Só se matar o finalzinho aqui, que aí eu já vou ir na próxima aula, daqui 2 minutinhos, resolvendo exercício sobre movimento uniformemente variado, tá? Se eu chego aqui e falar, ah, hoje eu não estou bem, hoje né, a aula sábado é pesada, tem que ter muita fé, e mudo o meu referencial, tá? Vou mudar o meu referencial, tá? Isso aqui não vou considerar mais que subindo é positivo, tá? Eu vou considerar o contrário. Eu vou considerar que subindo agora é negativo. Então, todo mundo que subiu aqui, negativo. E agora quem estiver descendo, então, positivo. Positivo, positivo. Só qualitativamente, tá? Eu não vou fazer aquilo tudo de novo, não. Então, meu G passou a ser positivo, porque ele está descendo. Então, meu G é positivo o tempo todo agora, tá? Então, o meu gráfico de aceleração vai ser positivo o tempo todo. Tá certo? O tempo todo positivo. Então, 10 positivo, né? Mais 10 metros por segundo ao quadrado. Então tá aí. Durante todo o tempo ele vai ser negativo. Positivo. Velocidade. Bem, ela vai começar. Agora eu mudei, né? Ela vai começar no menos 30 e vai finalizar no mais 30. Ok? Então, a minha reta, em vez de ser subindo, agora a minha reta vai ser descendo. Até chegar aqui, ó. Ao contrário. Quer ver? Deixa eu. Pode falar, amigão. Vou colocar Não, bem é que ao alto. contrário, em vez de ser descendo, vai ser subindo. É, exatamente. O contrário da anterior. Antes foi descendo. Eu ainda tenho ela aqui. Antes era descendo, porque meu referencial subindo era positivo e a minha aceleração era negativa. Agora eu inverti a brincadeira aí e coloquei, inverti o referencial. Não vai mudar nada nas contas, tá? Os valores são exatamente os mesmos, só que agora minha reta, em vez de ser descendo, minha reta vai ser subindo. Beleza? E aqui embaixo, que é a minha parábola, não vai mudar nada, tá? Vai continuar sendo uma parábola, vai continuar sendo uma parábola bem desenhada. Vai continuar sendo uma parábola aqui. Beleza? No finalzinho ali deu uma problemada. Deu um ventinho no final aqui, foi mal. Na hora de cair a esfera aqui. Então, o que mudou foi só isso aqui, gente, ó. A minha reta de baixo passou para cima, mas valores não muda nada. A minha reta que era descendo, agora ela é subindo e a minha parábola continua a mesma, minha parábola normal, tá? Então muita atenção, que isso aqui é um foco de erro, tá? Porque o cara fala de queda livre, aí ele vai e mostra, ah, qual que é o gráfico correto? Aí ele mostra velocidade descendo, velocidade subindo. Aí você já pensa assim, mas calma aí, como é que pode ter uma velocidade subindo e uma velocidade descendo? Um desses dois gráficos tem que estar errado. E não, tá? Não, não. A minha reta de aceleração pode ser tanto embaixo quanto em cima, desde que seja uma reta. A minha distância é uma parábola sempre e minha velocidade pode ser uma reta descendo ou uma reta subindo, tá? Não é isso que vai determinar se está certo ou errado o gráfico, tá? Tem que ser uma reta. Então você vai observar o referencial adotado pela pessoa. Se para cima é negativo ou se para cima é positivo. Tranquilos? Beleza? Todo mundo tranquilo? Então, isso aí que determina a minha queda livre. E aí eu falo de movimento, tá? E dando aquele resumão, né? Não, nenhum deles é mais fácil. Deixa eu... E dando aquele resumo, o que eu falei aqui antes do Zoom nos cortar, tá? Eu falei o seguinte. Eu preciso de uns 3 minutinhos, tá, galera? Porque eu abri tanta coisa aqui que
Se eu não limpar a memória do computador, ele vai travar com a gente depois. Então, resumindo, o que eu fiz? Eu falei de aceleração, que é uma variação de velocidade por tempo. Não hoje, mas falei agora há pouco. Mas falei em aula passada, mas eu utilizei, coloquei lá para me ajudar a deduzir a fórmula, que a aceleração é variação de velocidade dividido por tempo. Tá certo? É, falei que no gráfico de velocidade por tempo é muito importante que você saiba que a distância é calculada através da área. Eu fiz isso e mais eu coloquei a formulazinha também, caso precisasse usar a fórmula. Tá certo? Poderia ter colocado mais formulazinhas aí, né? E que mais? Que mais? Mais nada, né? Falei de movimento acelerado e falei do movimento retardado. E o que eu vou fazer? Próxima aula, que é daqui 2 minutinhos, eu vou resolver exemplos e exercícios. Tranquilos? Espero que sim. Beleza?